Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos começar a aprender a resolver equações diferenciais em torno de pontos singulares regulares. O método que nós vamos aprender ele é chamado de método de Frobenius. Então, aqui nós temos uma equação diferencial. Nós reescrevemos essa equação diferencial nessa forma padrão, dividindo os dois lados dessa equação diferencial pela função a de x, onde essa razão b de x sobre a de x é uma função p de x e a razão c de x sobre a de x é uma função q de x. E vamos considerar que o ponto x0 seja um ponto singular regular e, além disso, vamos considerar o caso em que o ponto singular regular esteja em x0 igual a zero. Para os casos em que o ponto singular tiver em um valor x0 diferente de zero, nós simplesmente fazemos essa mudança de variáveis aqui, fazemos x menos x0 igual a uma nova variável t, e dessa forma nós reescrevemos a equação diferencial de tal forma que o ponto singular regular desta equação diferencial seja o ponto t0 igual a zero. Muito bem. Se o ponto x0 igual a zero é um ponto singular regular da equação diferencial, então a função p de x, que é essa função que aparece na equação diferencial multiplicada por x, é uma função analítica nesse ponto x0. E, de forma semelhante, a função q de x, que é essa função que nós temos na equação diferencial, multiplicada por x ao quadrado, também é uma função analítica. Como consequência, essas duas funções possuem séries de potências convergentes nesse ponto x0 igual a zero, que são dadas por essas expressões aqui. E nós consideramos que essas séries de potências possuem um raio de convergência positivo. Sem perda de generalidade, nós podemos multiplicar os dois lados dessa equação diferencial por x ao quadrado. Então essa é a primeira grande jogada do método de Frobenius, multiplicar os dois lados dessa equação diferencial por x ao quadrado. Dessa linha para cá, o que nós fizemos foi apenas reescrever esse x ao quadrado como um produto x vezes x. Esse termo aqui foi praticamente repetido aqui. E por que nós fazemos isso? Porque vejam que, como o ponto x0 igual a zero é um ponto singular regular da equação diferencial, então essa função aqui possui série de potências, que é dada por essa expressão. Então, em vez de colocar aqui x vezes p de x, nós vamos colocar aqui os termos da série que representa essa função xp de x. Semelhantemente, no lugar de x ao quadrado vezes q de x, nós colocamos a série que representa a função x ao quadrado q de x, que é essa série aqui, em amarelinho. Nessa primeira série aqui, nós colocamos esse P0 em evidência, então nós escrevemos esse termo dessa forma que está aqui. Nessa segunda série, nós colocamos Q0 em evidência, então esse termo, esse fator entre colchetes, fica escrito dessa forma aqui. Então, com isso, a nossa equação diferencial, que está aqui nessa forma padrão, fica então reescrita nessa forma equivalente aqui. Então, aqui nós pegamos a nossa equação diferencial. Eu basicamente repeti a equação diferencial aqui, eu só passei esse x para o lado de cá. Tá? Os demais termos e coeficientes eu mantive da mesma forma. Nas videoaulas anteriores, nós estudamos as equações de Euler, que são equações diferenciais que podem ser escritas, que são escritas nessa forma ou nessa forma. Essa segunda forma é obtida dessa primeira, dividindo os dois lados dessa equação diferencial por esse coeficiente a, que é um número diferente de zero. E se nós compararmos a nossa equação diferencial que nós temos aqui com a equação de Euler,
nós observamos o seguinte. Aqui x ao quadrado e y duas linhas, nós temos aqui x ao quadrado e y duas linhas. Aqui multiplicando o x e y', nós temos o coeficiente alfa na equação de Euler. Na nossa equação diferencial, multiplicando o x e y', nós temos não alfa, mas P0 vezes uma série de potências. Semelhantemente, na equação de Euler, nós temos o beta multiplicando o y. Na nossa equação diferencial, aqui nós temos multiplicando o y, o Q0 vezes uma série de potências. Ou seja, comparando essa nossa equação diferencial com as equações de Euler, nós temos que a nossa equação diferencial possui coeficientes de Euler vezes série de potências. Por essa razão, a grande jogada do Frobenius foi propor para esta equação diferencial soluções que são do tipo as soluções da equação de Euler vezes série de potências. Ou seja, são soluções desse tipo aqui. X elevado a r, que é a solução do tipo equação de Euler vezes série de potências. Bom, esse x elevado a r está multiplicando cada um dos termos dessa série. Então, fazendo a operação distributiva, nós podemos reescrever essa expressão nessa expressão aqui. Ou seja, conservamos a base e somamos os expoentes. É importante dizer que o primeiro coeficiente dessa série, o A0, é um número diferente de zero. Uma observação que nós fazemos disso também é a seguinte. Se nós tomarmos o limite da função xp de x, quando x tende ao ponto x0, que no nosso caso aqui é o ponto 0, nós temos o seguinte. O que é a função xp de x? A função xp de x tem essa representação em série de potências. Então, quando nós tomamos o limite em que x tende a zero, todos esses termos aqui vão tender a zero, exceto o primeiro termo. Então, quando x tende a zero, o xp de x tende a P0, que é esse limite aqui. De forma semelhante, o limite de x ao quadrado vezes q de x, quando x tende a zero, vai ser quanto? Vai ser o limite disso daqui quando x tende a zero. Quando x tende a zero, todos esses termos tendem a zero, exceto o primeiro. Então, quando x tende a zero, o limite dessa função é q de zero. Que é esse resultado aqui. Isso é uma consequência do fato de que nós estamos considerando que o ponto x0 igual a zero é um ponto singular da equação diferencial. Nas videoaulas anteriores, quando nós falávamos que os pontos singulares regulares são singularidades fracas, era no sentido de que essas singularidades não são piores que as singularidades que são observadas nas equações de Euler. Bom, nós vamos considerar o caso em que x é maior que x0, ou seja, o caso em que x é maior que zero. Para os casos em que x for menor que zero, basta nós fazermos essa mudança de variáveis aqui, que nós aproveitamos todo o raciocínio que nós vamos desenvolver aqui agora. Resumidamente, quando nós consideramos os casos em que x é menor que zero, nós precisamos colocar aqui uma barra de valor, as barras de valor absoluto aqui no x, ou seja, teremos valor absoluto de x elevado a r. Então, para obtermos a solução da equação diferencial, o que nós precisamos é usar essa expressão aqui, onde resta para nós determinarmos os valores desses coeficientes a n e os valores desses expoentes r. O método de solução consiste basicamente de três partes, que é determinar esses valores de r, determinar a relação de recorrência, que é uma fórmula para esses coeficientes a n,
tendo em mente que esses coeficientes a n dependem dos valores desse expoente r. E, por fim, determinar o raio de convergência da série. Como nós estamos estudando soluções em série, então nós precisamos de ter essa preocupação de determinar o raio de convergência da solução. Isso aqui é uma dica útil, porque nós normalmente temos uma equação diferencial desse tipo aqui, e nós frequentemente dividimos os dois lados dessa equação diferencial pelo coeficiente a de x, para deixar essa equação diferencial na forma padrão. No entanto, se essas funções a, b e c são polinômios, é mais apropriado nós mantermos a equação diferencial escrita nessa forma aqui, sem dividir os dois lados da equação diferencial pela função a de x. Então, para resolver a equação diferencial, o que nós fazemos? Nós pegamos a nossa proposta de solução, que é essa daqui, que é a forma de solução que nós teremos para o caso em que o ponto x0 igual a zero é um ponto singular regular. Nós calculamos a derivada primeira e a derivada segunda e substituímos na equação diferencial. Lembrando aqui que, nesse caso, o coeficiente a zero, que está associado ao primeiro termo da série, é diferente de zero. E, além disso, nós precisamos observar que as séries de y' e y' começam com n igual a zero, diferentemente do que nós tínhamos anteriormente para o caso em que nós propunhamos séries de potências para resolver equações diferenciais em torno de pontos ordinários. Então, pegando esse y, a derivada primeira e a derivada segunda, e substituindo na equação diferencial, e sabendo que o primeiro coeficiente dessa série é diferente de zero, nós obtemos uma função f de r, que é igual a zero, e essa função f de r, que é igual a zero, ela é chamada de equação indicial. Resolvendo essa equação, nós obtemos duas raízes, R1 e R2, para a equação indicial. Essas raízes da equação indicial, que nós chamamos aqui de R1 e R2, são chamados de expoentes na singularidade. O comportamento das soluções da equação diferencial nas vizinhanças do ponto singular regular é fortemente influenciado pelos valores de R1 e R2, que são esses expoentes na singularidade. Bom, então nós temos o seguinte. Resolvendo a equação indicial, nós obtemos então duas raízes R1 e R2. Essas raízes elas podem ser complexas ou podem ser reais. Se essas raízes, que são os expoentes na singularidade, forem números complexos, então nós obtemos a princípio soluções dessa forma que são complexas. Mas, assim como anteriormente, nós usamos essas duas equações complexas, essas duas soluções complexas, separamos a parte real da parte imaginária e, fazendo combinações lineares dessas soluções, nós obtemos soluções reais para a equação diferencial. Para os casos em que R1 e R2 são números reais, nós temos três possibilidades. Nós definiremos o R1 como sendo a maior raiz da equação indicial, ou seja, o R1 vai ser o maior expoente na singularidade. Então, se R1 for diferente de R2, então teremos que R1 é maior que R2. E o primeiro caso, que é o caso que nós vamos considerar na videoaula de hoje, é o caso em que R1 é diferente de R2 e, além disso, R1 menos R2 é diferente de um número inteiro. Temos ainda outras duas situações que nós veremos em uma outra circunstância, que é o caso em que R1 é igual a R2 e, além disso, o caso em que R1 é maior que R2, porém,
R1 menos R2 é um número inteiro. Então, quando estivermos resolvendo equações diferenciais em torno de um ponto singular regular, se nós tivermos expoentes na singularidade reais, nós sempre teremos, então, que uma das soluções fundamentais vai ser dada por uma expressão desse tipo aqui. Essa solução fundamental nós chamaremos de y1, que é a solução que está associada ao expoente na singularidade R1, que é o maior expoente entre R1 e R2, que é o maior expoente na singularidade. Lembrando que a fórmula de AN depende desse valor de R. Note que x elevado a R1 é um fator comum a todos os termos dessa série, que pode ser colocado em evidência. Então, nossa solução pode ser escrita nessa forma aqui também. No entanto, é muito comum nós escrevermos essa solução nessa forma aqui embaixo. E o que nós fazemos aqui para chegar nessa forma aqui embaixo? Nós simplesmente explicitamos o termo associado a n igual a zero, ou seja, o A0 de R1, x elevado a zero, x elevado a zero dá 1, então está aqui o termo correspondente a n igual a zero, mais o somatório de n igual a 1 até infinito. Nós normalmente falamos que esse coeficiente a zero é igual a 1. Mas se você quiser manter um valor arbitrário para este coeficiente a zero, não tem problema algum. Então, para o caso em que A0 de R1 é igual a 1, essa solução é escrita nessa forma aqui. Caso você opte por deixar esse A0 arbitrário, ele vai ser um pequeno pendurucalho que vai ficar aparecendo até o final da sua solução. Então, quando nós estamos resolvendo uma equação diferencial em torno de um ponto singular regular, nós sempre teremos uma solução desse tipo aqui, considerando aqui o caso em que x é maior que zero. Para o caso em que x for menor que zero, aparecer aqui barras de valor absoluto no x, como eu disse anteriormente. A segunda solução fundamental para a nossa equação diferencial em torno de um ponto singular regular vai depender aqui de cada caso. Se R1 e R2 são raízes reais da equação inicial, então nós teremos uma segunda solução fundamental que vai depender em cada um desses três casos aqui. O caso em que R1 menos R2 é diferente de inteiro, que é o caso que nós vamos falar agora. E os casos em que R1 é igual a R2, e que R1 é diferente de R2, porém R1 menos R2 é um número inteiro. Esses dois últimos casos aqui, essas duas últimas situações, nós veremos em uma outra ocasião. Então, para o caso em que os expoentes na singularidade são reais e distintos, e além disso não diferem por um número inteiro, então nós obteremos uma segunda solução fundamental que é dada por essa expressão aqui, que é uma expressão muito parecida com a expressão que nós temos para y1, porém usando o valor de expoente na singularidade R2. Lembrando que esses coeficientes a n dependem deste valor de R. Portanto, quando nós estamos resolvendo equações diferenciais em torno de um ponto singular regular, nós propomos soluções desse tipo aqui, onde o nosso objetivo é determinar os valores de R e esses coeficientes a n, tais que essa expressão satisfaça a equação diferencial. Então, pegando essa expressão para y e derivando uma vez e duas vezes e substituindo na equação diferencial, e sabendo que o A0 é diferente de zero, nós encontramos uma equação em R, que é chamada de equação indicial, e resolvendo essa equação indicial, nós obtemos duas raízes, R1 e R2, que são chamadas de expoentes na singularidade.
Essas raízes R1 e R2 podem ser complexas ou reais. No caso em que essas raízes são reais, nós podemos ter o caso em que R1 é igual a R2 ou R1 é diferente de R2. Para os casos em que R1 é diferente de R2, nós definimos o R1 como sendo o maior expoente na singularidade. Então, nós sempre encontramos uma solução em série, dada por essa fórmula aqui. E para o caso em que R1 é diferente de R2, e, além disso, o R1 menos o R2 é diferente de um número inteiro, nós obtemos também sempre uma segunda solução linearmente independente, que é dada por essa expressão aqui. Lembrando que esses coeficientes AN, que aparecem em y1 e y2, dependem desses valores de R1 e R2, que são os expoentes na singularidade. O R1 está associado à solução y1 e o R2 está associado à solução linearmente independente y2. Quando nós somos capazes de determinar a fórmula geral para esses coeficientes AN, que aparecem aqui nessas soluções y1 e y2, nós podemos testar a convergência dessas séries diretamente usando uma técnica que já conhecemos, como, por exemplo, o teste da raiz ou o teste da razão. Para os casos em que não somos capazes de determinar a fórmula geral para esses coeficientes AN, nós usamos o seguinte método, que é o seguinte: o raio de convergência das séries que representam as soluções fundamentais y1 e y2 são, no mínimo, iguais ao menor raio de convergência das expansões em série dessas duas funções aqui, a função p multiplicada por x menos x0 e a função q de x multiplicada por x menos x0 ao quadrado, considerando que essas expansões em série são feitas em torno do ponto x0. Vamos agora ilustrar a situação em que a equação inicial possui raízes reais e distintas, tais que R1 menos R2 seja diferente de um número inteiro.